Olá, gente. Vocês que acompanham os meus canais, eu sempre vou estar pedindo agora que deem um like, porque eu vou ficar falando sobre a obra machadiana Dom Casmurro, que tanta dúvida deixa entre os leitores. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que eu pesquisei muito, eu li muito esse livro. Eu lia da frente para trás e de trás para frente. Depois eu fui localizar algumas frases, porque eu sempre falo o seguinte: a literatura é o sincretismo literário. Muitas vezes o autor coloca uma frase no lugar onde está ali, o ponto, o imã, né? Para que você entenda a obra. E com Machado de Assis, ele era muito hábil exatamente nisso. Por quê? Porque ao escrever, ele escrevia muito sobre a sociedade da época, sobre os preconceitos, ele criticava a República, ele criticava também o período imperial, né, que ele dessa época, né, ele nasceu em 1839, e ele queria saber muito de sua vida, ou da vida de seus pais, ele não tinha informação. Aqui no livro Dom Casmurro, ele diz o seguinte, que procurou muito, né? Ele procurou muito. Muitos dos amigos não podiam dar informações, porque já haviam morrido. Quando ele foi escrever essa obra, ele já estava com uma idade relativamente avançada para aquela época, né? Então, ele diz o seguinte, que os amigos foram estudar geologia, outros estavam no Campo Santo, né? Dos Campos Santos. Quanto aos amigos e amigas, muitos não sabem informar outra coisa. O Machado de Assis, ele era muito discriminado, muito embora também muito admirado pelas pessoas da classe literária, porque ele trabalhava, inclusive, numa gráfica, né? E ele era poliglota, e ele estava sempre visitando as livrarias, e tornou-se amigo de José de Alencar. Já Silvio Romero criticava muito Machado de Assis, era muito preconceituoso. Silvio Romero de Sergipe, era um jurista de Sergipe, né? Se ele soubesse que eu descobri que ele era filho bastardo, ele não tinha falado tanto de Machado de Assis. Mas o tempo não volta, mas eu verifiquei isso. Silvio Romero, ele não era filho legítimo. E naquela época isso era uma coisa gravíssima, mas ele também fez parte da Academia Brasileira de Letras, foi um dos fundadores dele, com Machado de Assis, José de Alencar, entre outros. Está na história, é só entrar. É só entrar no Google e colocar Academia Brasileira de Letras, aí vocês vão encontrar isso, certo? Mas para que eu chegasse ao, digamos, ao meu entendimento sobre a obra Dom Casmurro, hoje, por sinal, eu fui recorrer, né? Até um caderno de anotações da minha estimada ex-professora Maria Luísa Cardoso, aliás, né? Ela foi professora minha de psicologia geral, certo? E eu fui procurar, porque tem datas também que às vezes a gente vai citar e a gente tem que procurar. Por exemplo, eu fui citar a data da escola estruturalista, e a psicologia já vem desde os primórdios, Descartes, Sócrates, todo mundo queria entender a mente humana, né? Era uma coisa que todo mundo queria compreender, analisar, e um dos expoentes foi
Sigmund Freud, que descobriu que nós temos um inconsciente que guarda tudo, né? Que às vezes até o inconsciente, ele engaveta tanta coisa, porque são recordações, lembranças que a gente não quer saber mais, aí tentamos apagar. E apaga também por conta do tempo, da idade. Quem tem uma memória boa, traz as coisas lá da infância, da juventude, outros não. Então eu fui olhar a escola estruturalista, ela é de 1892, foi quando de de Wundt, né? E Edvard Brandfort, né? Então essa escola, ela começou a estudar a estrutura da mente, o que temos dentro da cabeça, né? Que a mente não existe, na verdade, mas funciona através digamos assim, dos neurônios, que eles se conectam, inclusive eles se conectam assim, não tocam no outro, né? Mas eu não vou dar aula aqui de psicologia, porque eu vou falar sobre o Dom Casmurro, né? Então, começa com a escola estruturalista, quando ela se torna ciência reconhecida, né? Depois vem a escola funcionalista, de 1896, de John Dewey e Woodruff e William James. E depois vem o behaviorismo. Foi muito usado nos Estados Unidos. Aliás, depois a Gestalt na Alemanha, né? E assim vai. Quem quiser vai estudar psicologia, que vai aprender a história desde o seu início, né? É muita coisa, muita informação, mas para falar sobre o Dom Casmurro, eu fui verificar que Freud, ele deve ter, né, lido alguma coisa sobre essas escolas, né? Até porque ele só veio a falecer em 1908, Machado de Assis, né? Então essas escolas já existiam. A behaviorista não, até a funcionalista sim, né? Então, o que é que Machado de Assis estava tentando? Ele estava querendo entender a vida, o início da vida dele. Ele tinha muitas dúvidas em relação à paternidade dele. Ele tinha muita dúvida em relação à paternidade, né? Ele queria saber, né? A mãe era portuguesa, veio de Portugal no ano de 1815, né? E ficou morando no Morro do Livramento. Aqui eu tenho o nome dos pais e avós de Machado de Assis, certo? Deixa eu encontrar aqui, porque é importante que a gente diga, certo? Cadê aqui o nome dos pais? Eu separei, gente. Joaquim Maria Machado de Assis é o nome de Machado de Assis. Cadê o nome dos pais? Dizem até que Machado de Assis teve um irmão, não tenho certeza não, ninguém sabe. Dizem que teve um irmão e morreu logo, né? Mas eu quero falar aqui onde eu coloquei. São tantas as fichas para não perder, né? O fio da meada. Vamos lá. O nome da mãe de Machado de Assis era Ana Rosa. E o pai da mãe, dos avós, né? Era Estevão José Machado. Se eu trocar alguma coisa, gente, aí vocês escutam novamente, qualquer coisa, pode criticar, pode perguntar de novo, que eu esclareço, certo? Então, era Estevão José Machado, casado, quer dizer, eles casaram-se em Portugal e quando vieram para o Brasil, aqui casaram-se novamente, né? Houve o casamento, certo? De Estevão, né? E eles trouxeram consigo 2 filhos.
mas provavelmente um morreu, o irmão da Maria morreu no percurso de Portugal. Imagina só, vir de navio, aquela época de Portugal para cá, criança, muita gente pegava infecção, outros morriam, jogavam no mar, né? Porque não ia trazer um morto dentro daqueles navios, né? Então, o pai e a mãe de Maria, que quando chegou aqui no Brasil, chamava-se apenas Maria. Aí, quando chega, vão morar no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro, trabalhando para uma ricaça chamada Dona Maria José de Mendonça, né? Dona Maria José de Mendonça, quando veio de Portugal, né, ela trouxe uma filha chamada Margarida e ela trouxe uma filha chamada Margarida. Aqui no Brasil, ela vai ter um caso com o seu Baltazar, que era o pai da prima dela. Gente, foi muito rolo, viu? Foi briga mesmo. Briga de família de elite, mas existia assim, né? Porque, inclusive, né, a dona, deixa eu ver, Maria Paula Rangel, certo? Tinha ódio de Dona Maria José de Mendonça, tinha muita raiva porque eram primas e vejam só, e a Maria Paula era irmã do filho de Dona Maria José de Mendonça, né? Era prima e era irmã. Imagina se era irmã dele, né? Confusão, né? Então, o nome desse filho, irmão de Maria Paula, do filho de Dona Maria José de Mendonça, com o seu Baltazar, né? Era Joaquim José de Mendonça. Olha, vamos começar a dar uns retoques, uns toques, não é retoque, um toque em vocês, né? Quando a Maria chegou aqui no Brasil, a mãe de Machado, futura mãe do escritor Machado de Assis, ela chegou aqui no Brasil, ela chamava-se apenas Maria. Aí a dona Maria José de Mendonça gostava muito da menininha, da garotinha, devia ser muito graciosa, né? E ela tinha um filho, já com o seu Baltazar, chamado Joaquim. Aí então, o Joaquim estudava e a Maria também aprendeu a ler com professores, claro, em casa, né? Tinha professor em casa para ensinar, por isso que Machado de Assis tem aquele ar de imponente, assim, de certa forma. Ele é mulato, né? Ele era mulato, mas ele era muito chique, né? Até os modos dele, e era muito inteligente, né? Então, a Maria cresce junto com o filho de Dona Maria José de Mendonça. E eles, garotinhos, brincavam, né? Brincadeirinhas de criança, brincavam. Depois eles começam a ter umas brincadeirinhas mais avançadinhas, né? E então, o seu Baltazar, que era o pai do Joaquim e pai de Maria Paula, ele estava sempre de olho, né? Estava sempre de olho na Maria e no Joaquim, José de Mendonça, né? Ora, o menininho, o futuro alferes, né, filho de gente da elite, brincando com o filho dos empregados das terras de Dona Maria José de Mendonça. Isso não soava muito bem, não era muito bom. Aí o seu Baltazar dizia para Dona Maria José de Mendonça: esse negócio não vai dar certo, isso aí vai terminar, né? Cuidado, isso aí pode terminar, digamos que a garota engravidasse, né? E ele tinha esse cuidado, por isso que ele
dizia para a Dona Maria José de Mendonça botar o filho no convento, né? Leva esse menino, faz esse menino padre, porque padre naquela época também era coisa muito respeitada, né? Sempre foi, ainda é, mas era muito, toda a família quase tinha um padre. E tem muita história de padre, né? Bom, por falar em padre, por parte dos avós paternos de Machado de Assis, o bisavô de Machado de Assis era um padre que tinha uma escrava, né? Vinda lá da África, daquele lado, chegavam ali pelo Valongo, lugar no Rio de Janeiro. Hoje só existe, eu acho que o nome, não sei, assim, né? Mas era como um cais do porto, onde pegava os escravos, né? Para servir ao povo da elite, né? Então, o bisavô de Machado de Assis era um padre que teve um caso com uma escrava, aí alforriou essa escrava e por isso, e deram o nome, essa escrava ficou grávida, aí quando a criança nasceu chamava-se Francisco. Por quê? Por conta dos santos, São Francisco, né? Aí Francisco, avô de Machado de Assis, e Francisco, pai de Machado de Assis. Tá dando para entender, né? Certo? Então, o que é que acontece? Quando a Maria, agora vamos para o lado da Maria Leopoldina, que é a mãe de Machado de Assis, foi a mãe de Machado de Assis, estava de brincadeirinhas com Joaquim Machado, aliás, Machado não, Joaquim José de Mendonça. Aí o seu Baltazar dizia para a dona o cuidado que ele tinha com o filho, né? Filho bastardo, porque Dona Maria José de Mendonça dizia que era viúva, que tinha ficado viúva em Portugal, chegou aqui no Brasil, teve um caso com o pai da prima, Maria Paula, então ficou esse rolo aí. Aí ele dizia o seguinte: cuidado com essa criança, porque eles começam com as brincadeirinhas, né, de criancinha, depois começaram a apaixonar-se, exatamente, gente. Quando a Maria Leopoldina completou 14 anos e o Joaquim ia completando seus 16 anos, eles noivaram. Aí ninguém queria, nem a própria Dona Maria José de Mendonça, que gostava tanto da Maria, da mãe do Machado de Assis, não queria. Ora, o meu filho, futuro alferes, é melhor botar no convento do que casar com a filha da empregada, dos empregados, né? De Estevão e Maria Rosa, e Ana Rosa, ou Ana Maria, né? Aí começa o dilema de Capitu, né, de Maria, né, que vai ser a Capitu. Mas começa o dilema de Maria, eles não casaram-se, aí Maria Leopoldina vai desgostosa, porque o amor dela era exatamente Joaquim, mas ela não podia casar com Joaquim, né, e afastaram ela do Joaquim, né, a sociedade, né? Tem disso, né? Aí, o que é que acontece? A Maria fica até os 26 anos de idade, ela não vai casar-se. Por quê? Porque o grande amor da vida dela era Joaquim, né? Mas acontece que apareceu o Francisco, né? O Francisco José de Assis, e ela, já moça velha, naquele tempo, no barricão, né? Aí ela vai e resolve casar-se com Francisco José de Assis, né? E continua morando no Morro do Livramento, junto com o ex-noivo, com o Joaquim,
né? Gente, isso daí é uma coisa assim, né? Então, será que ela deixou de amar o Joaquim e apaixonou-se por Francisco ou casou por casar? Casou por casar, né? Casou. O Francisco era pintor. Por sinal, ele era pintor. Não só de paredes, mas ele era um artista. Mas era mulato, porque era neto de uma escrava. Por isso que ele era mulato, né? Então, aí não ocorreu o casamento, mas a Maria Leopoldina ficou no Morro do Livramento junto com o ex, né? E, né, tem muita história aqui no livro que a gente vai analisando. Por exemplo, uma santa, né? Esse capítulo que tem aqui, né? Porque todo filho, né, vai achar que a mãe é uma santa, né? Aqui está no livro Dom Casmurro, uma santa, né? Então, a Maria, né, vai ser a Capitu da história do livro do Dom Casmurro. A Maria Leopoldina vai ser a Capitu, né? E a Capitu era muito disfarçada, tinha os olhos de cigana oblíqua dissimulada. Assim dizia Baltazar, o pai de Joaquim, né? Como que nós entendemos isso? Podemos entender. A Maria tinha caso com o Joaquim, né? Ou foi simplesmente a promessa que ela fez? Olha, se eu não casar com você, mas quando eu tiver o primeiro filho, eu ponho o seu nome, né? Daí a dica, né? Ela coloca o nome do filho dela, que é o Machado de Assis, ela coloca Joaquim Maria. Joaquim o nome do ex e Maria o nome dela. Joaquim Maria Machado de Assis. E por que que ela não colocou Francisco, que era o nome do marido, Maria Machado de Assis? Por quê? Né? Foi em homenagem ao ex, né? Certo é que isso criou uma dúvida na cabeça de Machado, Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso escritor. Criou essa dúvida e ele vai escrever a sua obra de maior tomo, que eu vou dar continuidade, porque são muitos capítulos, é muita coisa assim para entender, né? Então, Machado de Assis dizem o seguinte, os que eu tenho nas biografias dele. Inclusive, tem um livro aí, eu tenho um livro aí de uma biografia de Machado de Assis, que diz que ele não gostava de gente negra, mas ele era mulato, né? Mas ele não gostava. Mas ele também defendeu muito a abolição da escravidão à época. Inclusive, ele, no dia 13 de maio do ano de 1888, ele saiu, ele desfilou em carro devia ser carruagem, né? Com a princesa Isabel, né? A princesa Isabel gostava de Machado de Assis. Machado de Assis não frequentava constantemente o Palácio Imperial, mas a princesa Isabel, né, a Redentora, né, ela gostava de Machado de Assis. E Machado de Assis escreve muitas das suas obras, inclusive depois eu vou falar de outras. Primeiro, Dom Casmurro, né? Ele escreveu muita coisa, por exemplo, La Sereníssima República, porque Machado de Assis era muito inteligente, muito esperto. O cara era poliglota, né? Ele falava fluentemente o português, claro, né? Além de ter nascido no Brasil, era filho de uma portuguesa. Ele falava o inglês, o alemão, o latim e o grego, né? O francês, ele até traduziu Os Trabalhadores do Mar, obra de Os Trabalhadores do Mar, né? Ele traduziu.
era o expoente, é o nosso expoente da literatura brasileira, né? Mas eu vou falar muita coisa sobre as origens de Machado de Assis. Tudo em relação ao Dom Casmurro, que ele coloca, né? Logo que a introdução do livro, ele coloca que fez uma viagem a Petrópolis, né? E nessa viagem ele dorme um pouco e ele vê uma pessoa falando com ele. No caso, no meu entendimento, ele está ali é o processo da cartase, né? Ele está trazendo as lembranças, né, para colocar em seu livro, o Dom Casmurro. E nessas lembranças que ele traz, ele vai descrever a casa de Mata-Cavalos. A casa de Mata-Cavalos, onde ele vai dizer o seguinte, que quando ele olha, né, ele olha para as paredes, aí ele vê aquelas figuras dos medalhões, os medalhões da história, não é, que eram Júlio César, Augusto, Nero e Massinissa, né? Os nomes, né? E ele não alcançava a razão dele ver aquelas imagens, né? Mas como ele era muito estudioso, né? Ele leu muito a literatura universal, ele leu muito a literatura, leu muito Shakespeare, a gente percebe, e ele fez trabalho também sobre Shakespeare, né? Mas, para não fugir do assunto Dom Casmurro, temos muito a refletir sobre essa obra, não é? Porque é que ele desejou o Bentinho, aí no caso o Bentinho, porque é assim, gente, o escritor, ele não coloca exatamente o nome das pessoas, porque existe a questão do direito, né? E ele também, ele fazia denúncias através da literatura. Ele descrevia como era, até a promiscuidade que havia dentro dos palácios, né? Então, gente, é muita história para contar. Vou falar sobre a vida também do Pádua, o Pádua, que também é um personagem interessantíssimo, né? Que era o pai da Capitu, o Pádua, né? É muita coisa boa para a gente entender. E este livro, conforme eu disse, e ele deixou escrito também, não é? Vejam só, eu encontrei na literatura, eu encontrei que a biografia que os pais de Machado de Assis, por parte da mãe, vieram de Portugal, da ilha de São Miguel dos Açores, no ano de 1815, né? E viveram aqui no Brasil. A mãe de Machado de Assis morreu de varíola, está enterrada na mesma igreja que a Dona Maria José de Mendonça, que acolheu essa família e gostava muito da Maria e gostava muito dos pais, dos avós de Machado de Assis, né? Então, dá o like aí, que eu vou tentar mostrar a história do Dom Casmurro, né? Através da psicologia, conforme o escritor deixou, está escrito no livro dele, que ele disse: e aqui dou matéria para psicólogos deste e de outros continentes, está no capítulo Otelo, né? Aí ele diz exatamente isso. Veja bem, e aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não pude me furtar a observação de que um lenço, bastou acender os ciúmes de Otelo,
Otelo, né? Uma das peças, né? De teatro de Shakespeare, né? Então, o porquê do ciúme do Bentinho em relação a Escobar. Isso também é um joguete que o Machado fez, né? Escobar, né? Seria o pai suposto do filho do Bentinho, né? Gente, por hoje eu vou ficar aqui, senão vocês não vão assistir a todos os vídeos que eu estou fazendo, não por nada, porque ficam longos. Eu nunca faço vídeo curto. Tento, mas não consigo não, viu? Mas eu creio que vale a pena, porque é um clássico da literatura e a obra de maior tomo de Machado de Assis. Dá o like, compartilha, porque eu vou, toda vez que eu colocar mais um vídeo, aí vocês vão assistir. Aí vocês podem acompanhar lendo o próprio livro, Machado de Assis colocou como um romance. No entendimento, não é um romance, mas ele colocou, e naquela época era romance. Ele saiu um pouco, e ele explicou que ele ia sair daquela linha, tá? Deixa eu ver se eu localizo aqui, ainda dá para colocar, que ele queria mudar. Veja, ele disse que queria mudar o estilo, que era só aquele estilo José de Alencar, né? Então, ele colocou aqui: ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro de jurisprudência, filosofia e política. Acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história de subúrbios. Aí ele vai contar a história de lá, do Morro do Livramento, e ele vai tentar descobrir as origens dele, saber quem era o pai dele realmente. Depois eu digo para vocês, porque eu tenho a confirmação, né? Primeiro ele teve a confirmação, Machado de Assis, porque se ele era filho de uma portuguesa, se ele fosse filho de Joaquim, né, como ele tinha o nome de Joaquim, ele não seria mulato. Vou ficar por aqui. Depois eu continuo com essa análise do Dom Casmurro.